Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. E hoje nós temos aqui a honra de receber conosco o Frederico Moreira, que vai falar com a gente sobre como é ser um executivo de vendas e também como é, gerir eventos internacionais. Então, Frederico, eu queria agradecer novamente você ter aceito o convite, vir aqui falar com a gente, trazer um pouco da tua história para o nosso ouvinte e conhecer aí um pouquinho desse ramo de vendas, né? Então, assim, para que o nosso ouvinte conheça um pouco de você, conta um pouquinho sobre a sua história, quem você é, de onde você veio, e como que faz para eles se conectarem contigo também, entendeu? Claro que sim, Silas, eu que agradeço você pelo convite aí. Muito satisfatório estar aqui com você nesse podcast, gravando esse episódio. A minha história na área de vendas, ela é não muito recente, né? Assim, vamos dizer, 5 a 6 anos. Eu tô fora do país já vai fazer 9 anos, ano que vem, e descobri a venda por acaso. Na verdade, desde novo, por ser um cara muito comunicativo, sempre me deram esse feedback de: poxa, Fred, por que você não vai trabalhar com vendas? Só que a gente sabe que vendas tem aquela... Quando você é mais novo, a sua mãe quer que você não sabe fazer nada, vai vender, né? Vai virar vendedor no shopping. Então, tem essa certa discriminação com vendas, né? A gente sabe que... Mas hoje em dia, essa questão se profissionalizou bastante. Então, vim para a Europa em 2016, morei na Inglaterra 3 anos, até então trabalhando no ramo automobilístico, na área de logística. Não tinha nada a ver com a área que eu trabalho aqui em Portugal. E em uma dessas andanças, né, fui transferido para Portugal para trabalhar em outra empresa. E lá conheci um amigo que, enfim, fez esse desafio. Identificou o perfil. Hoje ele tem uma empresa, eu cheguei a trabalhar na empresa dele por algum tempo. Fui diretor de vendas lá, comercial, por quase 2 anos. Era uma empresa de passagens aéreas. Então, depois de muito tempo insistindo, eu já trabalhava na multinacional, de segunda a sexta. Tinha um salário relativamente bom e aquela zona de conforto que a gente nunca quer sair. Mas, enfim, aceitei o desafio. Depois de um ano, ele insistindo comigo para ir para a agência, e aceitei esse novo desafio. Para mim foi bem, bem desafiador, porque tendo filho, esposa... Para tomar uma decisão dessa não é tão... Se aventurar, né? Exatamente, largar aí a zona de conforto. Então, esse um ano também foi para refletir, conversar com a esposa. A gente também precisa desse aval. Você que é casado, você sabe também que a última palavra sempre é a nossa, né? Sim, senhora. Isso mesmo. Então, brincadeiras à parte, mas minha esposa também abraçou esse projeto de novo. E foi muito desafiador porque... assumindo esse novo desafio de vendas, como eu nunca tinha vendido nada na minha vida, mas sabendo que tinha capacidade por todo o know-how que eu já tinha de empresas, de trabalhos, aceitei o desafio, fui para lá, fiquei 2 semanas sem vender nada, aí imagina o desespero. Eu ganhava por comissão, sim. Então, enfim, mas essa questão de estar fora da sua zona de conforto, você acaba adquirindo habilidades que até então não teria se tivesse numa situação confortável. Foi muito bom. Ou vai, né? Exatamente, é o famoso queimar os barcos, né? Não tem para onde voltar. Então, chegando lá, me identifiquei bastante, assim, inicialmente. Fiquei um pouco perdido, né? Até então nunca tinha realmente assumido um trabalho com vendas, mas diante desse desafio, minha cartela de clientes era 0, a gente tinha o tráfego pago, tinha toda a gestão de leads lá, era o famoso vendas passivas, ou seja, os clientes vinham até a agência, né? Então a gente só desenvolvia relacionamento. Diante disso, no primeiro mês, eu já consegui, né, tirando essas 2 semanas que foi mais desafiador, de aprender a me comunicar com os clientes, eu costumo dizer que a parte de vendas, a primeira coisa que você tem que saber é conhecer o seu produto e acreditar nele. Então, tudo que você se propõe a vender, você tem que gostar daquilo que você faz e também acreditar no seu produto, porque um vendedor, um comercial que vende um produto que não agrega valor às pessoas,
eu creio que, no meu ponto de vista, ele não vai ter sucesso nas vendas. Pode ser que ele vai ter aquele retorno financeiro momentâneo, mas a longo prazo, para se tornar um bom profissional, eu creio que não é interessante. Enfim, mas além de gostar de viajar, já viajei bastante, me identificava muito com o produto, né, que eu vendia, e a empresa também, uma empresa muito, tinha referência no mercado. E já na terceira semana, alavanquei, consegui pegar começou a ter resultados. Exatamente. No primeiro mês, já consegui fazer o salário que eu tinha na outra empresa, incrível, e depois não parei mais. No terceiro mês, eu já era o melhor vendedor da agência, e daí não parei. Para você ter ideia, a média de vendas minhas mensal lá era 110, 115 vendas, o segundo colocado era 50, 60, então eu sempre estava ao dobro. Então, falei, pô, acho que é isso que eu quero para minha vida. Vender, né? Vender. E assim, em 2 anos eu saí de uma cartela de 0 clientes para quando eu realmente me desconectei da empresa, entreguei com 600 clientes. Olha aí. Então, assim, do 0 para 600 e com recorrência, porque muitos desses clientes indicavam outros e outros e outros. E hoje, apesar de não atuar no ramo de passagens aéreas diretamente, a gente, por ter negócios em vários ramos, eu ainda faço vendas de passagem para alguns empresários que eu me conectei lá na época da agência, e aí criei relacionamento, enfim, foram me indicando outros amigos, e eu ainda faço algumas vendas ainda relacionadas ao mercado aéreo, mas assim, mais como extra. Realmente eu não consigo já mais me dedicar, porque lá na agência, por ter um número de vendas grandes, eu acabei me tornando diretor de vendas. A gente tinha agência no Brasil, em Lisboa, Cabo Verde e São Tomé, 2 agências em África, que era o nosso público-alvo, era o africano. Uhum. Então, cheguei a treinar uma equipe de 15 vendedores, demandava muito tempo e energia, né? Então, durante essa experiência que surgiu a oportunidade de estar indo para a plataforma internacional, né? Trabalhei com o Thiago Rocha e com o Pablo Marçal durante 6 meses como analista comercial. Então, aí desenvolvi mais ainda essa habilidade de vendas, e já lá com a parte de high ticket. Então, ter que vender produtos de 10 mil euros, parada, né? 60 mil euros, que é um capital black do Pablo. Foi um desafio maior, porque até então eu estava no ramo de vendas passivas, ou seja, os clientes vinham até você. Agora a venda ativa que você tem que desenvolver. Então, foi um aprendizado muito grande. Então, eu fui me descobrindo, né, como vendedor, e aí fui estudando também, e fui me qualificando para me tornar um vendedor realmente para qualquer tipo de mercado. Legal. E para o nosso ouvinte, se eles quiserem se conectar contigo, conhecer um pouco mais do teu trabalho, como é que eles fazem hoje? Olha, pessoal, para quem quer me conectar comigo, tem as minhas redes sociais, que é @fredinmoreira, e tem também a nossa rede social da nossa empresa, que é a Atrius Assessoria Comercial. Depois eu vou estar deixando aí, que eu não sei de qual, tá bem? O Instagram é novo. Vai aparecer aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo. Mas, e também vou deixar o meu contato aí para quem quiser fazer esse contato futuramente para negócios. Legal. Cara, e me conta um pouquinho aí, como que foi lá na plataforma, né? Que tipo de conhecimento você adquiriu, entende? Principalmente para essa área de comercial de vendas. Isso foi um diferencial, assim, na tua experiência, né? Claro que sim. A plataforma internacional, costumo dizer que foi um divisor de águas na minha carreira. Porque além do trabalho com a exponencialidade é muito grande, ou seja, eles encurtam o espaço de tempo para você crescer mais rápido. Então, as coisas são muito intensas. Então, os 6 meses que eu trabalhei na plataforma parece que foram 6 anos. A gente lá executa e testa muito. Então, toda ideia que você se predispõe a desenvolver já é logo testada. Então, isso eu aprendi a trabalhar em alto nível e com pressão. A gente tinha muitos produtos para vender online, que era o Método IP, tinha o Plano Europa do Thiago Rocha, que eu fazia essas vendas, né? Então, era o nível de cliente, o nível intelectual dos clientes era mais alto, o nível financeiro também. Então, a responsabilidade de vender esses produtos, ela aumentou bastante. Porque você está vendendo algo de valor agregado para clientes que têm já um nível de consciência mais alto. Então é uma responsabilidade muito grande, além de representar grandes players do mercado aí que dispensa comentários, que é o Pablo
e o Thiago. Mas eu acho que o que mais realmente me fez crescer na minha carreira profissional, Silas, foi os contatos que eu fiz. A plataforma ali é um hub de negócio muito grande. Até a nossa conexão foi através lá, né? A gente se conheceu de pessoas que estavam lá, então, enfim, houve essa conexão. E uma outra parte que eu desenvolvo muito bem também, que é a parte de network, né? Essa comunicação de vendas acaba levando a gente para esse lado do network, de comunicação. Sem network eu acho que não tem venda, né? Cara, aquela frase que o Pablo fala que network vale mais que dinheiro, realmente faz todo sentido, porque às vezes o network vai te abrir uma porta que dinheiro não vai te abrir. É isso. Não é sobre o dinheiro momentâneo, né? É sobre uma porta que vai se abrir lá na frente que vai gerar algum tipo de negócio. E hoje 85% das suas vendas está direcionado diretamente ao seu círculo de amizade, né? Com quem você se conecta. Então isso vai interferir diretamente nos seus resultados. Então a plataforma foi uma oportunidade muito, assim, eu sou muito grato por ter trabalhado com eles. E ali é um lançador de foguetes, né? Plataforma já de estudo. Então é um lugar de aprendizado e quando você se sentir preparado, dê o próximo passo. Foi o que aconteceu. Nesse último trabalho que eu era diretor comercial, eu já empreendi porque eu tinha uma empresa que prestava serviço, ou seja, eu já não tinha, eu era, vamos dizer assim, livre para fazer o meu trabalho, lógico que tinha as minhas responsabilidades, mas já tinha liberdade geográfica, podia trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu acho que depois que descobre isso, a nossa vida muda, né? E principalmente na área de... Você vê novos horizontes, né? Exatamente. E a questão também de você poder ter essa oportunidade de não estar atrás de uma cadeira de escritório e estar realmente prospectando, estar em eventos, que isso hoje em dia é muito importante. Eu costumo dizer que em eventos de network eu também estou trabalhando, porque a gente está ali conectando para fazer novos negócios. Então a plataforma me proporcionou isso, me deu uma visão mais ampla de mercado, tá? Tanto de mercado como de empresas. E aí foi que surgiu a ideia de abrir a Atros, assessoria comercial, juntamente com o Luiz Marins, que é meu sócio, também que é amigo seu, que também foi executivo na plataforma por muito tempo. E a gente resolveu seguir esse projeto juntos. Graças a Deus está dando muito certo, muitos trabalhos, muitos contratos já sendo fechados. Então está sendo uma experiência muito incrível. Cara, eu acho que essa parte de tomar a decisão de abrir, de empreender, né, é um momento muito importante, né? Que você fala, putz, agora sou eu, né? Agora você não... Antes já era, né? Porque você começou ali, você teve que mudar e começar a vender. Exatamente. Só que empreender, aí você engloba um monte de outras coisas, né? E aí o desafio é maior ainda. Só que eu acho que quando você já tá na pegada, você só continua, né? Eu costumo dizer que para empreender, realmente, eu já tinha queimado os barcos na primeira decisão de ir para o ramo de vendas. Nessa segunda eu quebrei as pontes, aí eu realmente não tinha para onde voltar. É uma decisão, eu vou dizer que não é fácil de ser tomada, porque quando você tem, como eu já tinha uma certa liberdade geográfica, não ganhava mal, trabalhava com comissões, mas tinha umas comissões muito boas, já tinha um mercado consolidado. Mas é aquilo que a gente estava falando aqui antes de começar o podcast. Se você está num ambiente onde você é o melhor em tudo que você faz, você tem que procurar um próximo nível, você tem que procurar um nível onde você vai aprender com pessoas. Foi isso que eu fiz. Tanto na primeira experiência que eu tive na agência de viagem, como na plataforma. Eu consegui alcançar bons níveis de resultados de vendas, e com oportunidades que foram surgindo, eu falei assim, não, agora é a hora de dar o próximo passo. Eu acho que isso está muito ligado à sua clareza do seu propósito, que a plataforma também me ajudou muito a ter esse conhecimento. Quando você tem clareza no seu propósito, onde você quer chegar, o seu caminho, tudo fica mais fácil em termos de tomada de decisão. Eu costumo falar que empreender, o empresário ele acorda desempregado todos os dias, né? É verdade. A gente já inicia o mês negativo. Então foi muito louco essa tomada de decisão. E a minha esposa, a gente passou por um período aí de dificuldade de entendimento, porque por mais que ela me incentivasse, ela é muito segura. Então, assim, minha esposa é advogada, tem escritório de advocacia, então, também me ajuda nessa parte de empreender, só que ela foi a pessoa que mais me incentivou, só que quando eu tomei a decisão, foi o que mais assustou também, porque do dia para a noite, você não ter mais aquilo fixo e todo dia ter que fazer uma coisa nova, Né? E aí que a gente falou,
quando você sai da sua zona de conforto, você vai desenvolver habilidades que até então você jamais teria na sua zona de conforto. É isso mesmo. Isso é muito incrível porque eu aprendi a desenvolver essas habilidades e é matar um leão por dia. Só que essa adrenalina de gente que empreende é uma adrenalina que é viciante, né? Quando você começa a ter resultados, tudo faz sentido. O resultado, ele cura. Não, aí você tem resultado, você começa a ficar estável, daqui a pouco você quer abrir outro empreendimento, abre outra coisa, vai se aventurar em outra área, nada a ver. Exatamente. Faz parte. Assim, você vai plantando sementes, né, sem olhar para trás. É. Eu costumo dizer que é a lei da semeadura. Então, num mundo tão imediatista que a gente vive hoje, as pessoas já querem plantar e já olham para trás. Você tá entendendo? E não é assim. Então, essa gestão emocional, ela é muito importante para essa virada de chave, tá? A gente tem que preparar o mental bastante. Você tem que ter caso tenha família, ter também fazer esse acordo, porque não é uma decisão fácil de ser tomada, de dar esse próximo passo. Por mais que a gente se planeje financeiramente, a gente sabe que realmente não é tudo que se planeja, você vai ter ali uma montanha-russa. Até você. O planejamento do Excel, ele aceita qualquer coisa, né, cara? mas é o que a gente fala. Por que o empresário ele aprende a colocar moeda em vários cofres? Exatamente por isso. Porque você não pode apostar todas as suas fichas em um projeto. É isso mesmo. Faz girar o primeiro pratinho. Ok, girou esse, vai pro próximo. A gente tem que ter essa visão. O empreendedor, ele tem que ter essa visão de focar em vários projetos. Não atirar para todos os lados, mas pega o primeiro, foca naquilo ali, faça girar. Surgiu outras oportunidades, vai fazendo investimentos também ali por fora. Por quê? Se um der errado... É o que o pessoal fala muito de equity também, né? Às vezes, exatamente. Tipo, fez dar certo, deu certo, vende e vai pro próximo. Eu aprendi que empresas são feitas para ser vendidas, né? É isso. Né? Então... então, o empreendedor, ele vai aprendendo ao longo do caminho. Ninguém nasce empreendedor. Logo, tem pessoas que nascem com o pai, já tem uma empresa, herdam, tudo fica mais fácil. Mas eu comecei a empreender com 40 anos. Então, assim, não tem idade. Não tem idade. Eu falo para você que tá aí no sofá, aí, né, nessa zona de conforto, vá atrás dos seus sonhos, porque no seu sofá nada vai acontecer. Cara, e treinar equipes? Cara, isso aí é importante, cara? Com certeza. Outro trabalho que a gente faz também, eu costumo dizer que o desenvolvimento pessoal é muito importante. Nas minhas mentorias, a parte técnica de vendas, ela é a última parte que eu vou abordar, Silas. Porque primeiro a gente vai tratar a parte emocional, a parte espiritual, a parte familiar. Isso é muito importante. Por que hoje muitas pessoas não dão resultado em suas empresas? Porque às vezes o dono da empresa, ele só está preocupado com o resultado final. E se você não cuidar da mente do seu trabalhador, se você não cuidar dele como um braço seu, realmente um colaborador de verdade, porque a gente tem dois tipos de empreendedor, o chefe e o líder. Uhum. E o chefe é aquele que só cobra. Né? Já o líder é um cara que consegue ter essa percepção se a pessoa está bem ou se a pessoa está mal. Por quê? Um funcionário que está com problema aí na família, que está com problema de saúde, enfim, ele não vai te render o que ele realmente tem que render. Então, nesses trabalhos de treinamento de pessoal, a gente trabalha muito isso. A gente trabalha a parte espiritual, a conexão com Deus, no meu ponto de vista, é muito importante, porque eu acho que você tem que ter um sentido na sua vida, né? Uhum. Então, é uma coisa que a gente trata. E a gente sabe, aqui na Europa, o público português, geralmente, a gente tem mais um pouco de dificuldade de entrar com essa parte espiritual. E o que é bom que é um desafio, né? Yeah. Né? Eu acho que tudo que é mais desafiador, a gente entra com mais vontade para fazer. E aí vai para essa parte também, como é que a pessoa está na família, no casamento. Então, a gente vai primeiro nessa parte, onde a pessoa tem algum problema, algum bloqueio, para destravar isso e só depois, se ela está preparada para realmente receber a parte técnica. Juntando tudo isso, eu falo que dos nossos treinamentos, 80% chega até de 90%. Todo mundo sai de lá voando com resultados. Olha que legal. E deixa eu te perguntar, o que você acha aí sobre essa área de vendas aqui na Europa, cara? Cara, é um mar de oportunidades. A parte comercial, no meu ponto de vista, é uma das áreas com mais oportunidades de trabalho em Portugal. Ontem eu tive um almoço em casa com uma amiga da minha esposa e ela trabalha na Boticário.
O Boticário tem 60 lojas aqui em Portugal, nem sabia que tinha uma capilaridade tão grande. E eles têm essa parte do comercial, que é um gargalo. E ela me disse que poucas empresas hoje têm know-how para fazer esse tipo de trabalho aqui na Europa. Então, a Atrius veio na esteira dessa oportunidade da gente ter essa visão de que realmente a parte comercial em Portugal está engateando. Nós, brasileiros, a gente tem essa facilidade de comunicação. Eu costumo dizer que o brasileiro, a gente estende um tapete vermelho para receber as pessoas. Em Portugal ainda eles não têm essa mentalidade de receber bem. Isso tem a ver, isso tem uma coisa cultural. Isso é muito importante para a gente que está empreendendo também em outro país, é entender a cultura do país, para você saber aonde você vai... Usar a teu favor, né? Exatamente. E a gente também tem que entender a cultura do país que você está empreendendo, porque nós brasileiros somos mais abertos, mas a área de vendas tem várias técnicas de espelhamento, rapport, técnica de objeção, que você vai conseguir contornar esse tipo de situação e vai conseguir trazer o cliente para perto. Um sorriso, eu acho que é a primeira coisa mais importante de um vendedor, é um sorriso, tá de bem com a vida. Então, o primeiro atendimento ele é essencial, e o público português, eu falo, é o melhor público para se trabalhar, porque eles são fiéis. É um público difícil de você entrar. Acho que o europeu, no geral, né, cara? Exatamente. Eles são desconfiados, tá? Mas depois que você executa um bom trabalho, eles vão ser seu cliente pro resto da vida. É a percepção que eu tenho. Não, você tem razão, porque assim, a gente tem um cliente alemão nosso que é desse jeito, cara. Antes, no início ali, quando a gente conversava com ele, né, e fazia proposta e tudo, foi sempre assim, sabe, aquela parada que você vai rodeando, fala com o cara, faz uma reunião, faz outra, até o cara ganhar confiança e permitir você entrar. Entrou, fez um bom trabalho, cara. Exatamente. Só se você fizer alguma coisa muito grave, aí eles vão sair, mas se não, você continua com os caras. Cara, e assim, querendo ou não, é até um pouco polêmico falar isso aqui, mas infelizmente o brasileiro, a gente tem essa fama, essa má fama aqui na Europa, no geral, dessa coisa da malandragem, enfim. Não tô generalizando, tá, gente? Mas a gente sabe que tem, só que essa imigração, principalmente para Portugal nos últimos 5, 6 anos, eu tenho amigos portugueses, eles têm essa percepção que mudou. É uma imigração de pessoas mais qualificadas, de empresários, de pessoas que já têm uma vida estabilizada no Brasil e está vindo aqui realmente para ajudar, somar, né? Para somar. E outra coisa, se você está se mudando, você tem que se adaptar à cultura do país. Não ao contrário. Não ao contrário. Então, assim, as pessoas às vezes não têm essa percepção. Mas quando você entende tudo isso, eu creio que tudo fica mais fácil também. Então, eu tive num evento de network um certo dia e estive lá com uma corretora de imóveis brasileira e me disse que gostava de vender só para brasileiro. Poxa, então você está no lugar errado, porque você está os portugueses que são os nossos maiores clientes, né? Ou seja, para mim é o mais desafiador, mas é a nossa bolha, a bolha que a gente tem que furar. Vir para cá para vender só para brasileiro é muito fácil. Entendeu? A gente tem que realmente ir aonde... Você nicha também o teu mercado, né? Exatamente. Você perde outras oportunidades. Mas como é que você está num país que você não quer vender para quem mora nele? Não faz tanto sentido, concorda comigo? O maior público é o português. Então, por isso que eu acho que para a área de vendas, aqui ainda é um mar de oportunidades para quem está vindo para Portugal para trabalhar com essa área. A gente já tem alguns clientes portugueses aí, estamos fazendo, a gente faz a introdução de CRM, prospecção de clientes, então assim, a gente está tendo um resultado muito bacana exatamente por isso, porque os portugueses, eles não têm essa percepção para vender. É porque eu creio que eu tenho isso comigo que é muito cultural, o brasileiro ele sabe se vender muito bem. A gente, querendo ou não, a gente já empreende desde novo, porque vai lá vender uma água na rua, vai vender uma cerveja, a gente já tem isso desde novo. Eu acho que também lá também tem mais concorrência, né? Então, assim, como tem mais concorrência, teu produto tem que ser melhor de algum jeito. Exatamente. mas novamente, tá? Essa questão da concorrência. Eu creio que o diferencial de um grande comercial, Silas, primeiramente, é gostar daquilo que faz e vender um produto que gere e que agregue valor à pessoa. Eu já deixei de prestar algum tipo de serviço para empresas que eu não acreditava no produto. Essa é a filosofia da nossa empresa, tá bem? Tem empresas que, enfim, fazem pelo dinheiro. Nós não fazemos pelo propósito. Às vezes é difícil porque a empresa tem que ter uma identidade.
Então, não é só sobre o dinheiro, tá? É sobre também o resultado que vai ser entregue, e o valor que vai ser gerado e o que aquele produto que a gente está vendendo vai beneficiar outras pessoas. Legal. Né? E se eu fosse te perguntar aqui, hoje, que dica que você daria para pessoas que estão chegando aqui na Europa, né, empresários ou até imigrantes que chegam e, quero fazer alguma coisa, talvez entrar na área comercial, que dica você daria para essa galera? Cara, primeiramente, estudar o país, né? A gente não está mudando de bairro, está mudando de vida, né? Então, quem realmente está vindo para empreender, uma dica que eu dou é estudar a cultura do país, estudar a cultura do povo português. Por mais que seja um país com muita oportunidade, dependendo do tipo de negócio, você vai ter uma barreira de entrada. Então, é realmente estudar o tipo de negócio que você vai fazer aqui. A área de vendas. Primeira coisa é se conectar com pessoas, porque se você está indo para um lugar novo, ninguém vai conhecer o seu trabalho. Então, assim, você tem que vir com a mente muito aberta, Silas. Eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas que fazem essa imigração e o cara já quer chegar aqui e trabalhar no escritório com ar-condicionado. Uhum. E a gente sabe que não é assim. Uma coisa que eu percebi também, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. É assim, a galera quer vender, né? Chega aqui, por exemplo, entra lá na Remax, né? Para fazer venda de imóveis. Só que não conhece ninguém, não vai em nenhum evento de network ou de qualquer coisa que seja, só fica lá na Remax mesmo e quer que os imóveis sejam vendidos ou que as pessoas venham falar com ele, né? Aí esse cara se frustra, vai embora do país, entendeu? E fala que, mas não deu certo, não fiz nada. Mas o cara não fez nada, né? Como é que, sem fazer nada, ele espera criar algo, né? Então, acho que assim, para qualquer coisa, você tem que estar em movimento, né? Exatamente. E principalmente na área de vendas, é o quê? Totalmente, 100% pessoas. Exatamente. Né? Então, você precisa estar conectado. Você tem que... mesmo que você não seja extrovertido, vai nos eventos, conhece a pessoa, dá o cartãozinho, né? E vai fazendo as coisas. Você tem que mostrar o seu trabalho, porque, novamente, você está chegando e ninguém te conhece. Então, assim, você tem que ter essa mentalidade de que todo início não é fácil, principalmente num país novo onde você não conhece ninguém. Então, já tem que vir com essa mentalidade de ter um pouco mais de paciência. Eu acho que o principal de tudo é ter um planejamento financeiro. Portugal está cheio de aventureiros que vêm para cá, compram sonhos e acaba se frustrando, como você disse, mas a culpa não é do país, a culpa é da pessoa que não se preparou para isso. E por mais que a área de vendas é uma área que tem muita oportunidade, se você não se qualificar como vendedor, porque eu costumo dizer que bons vendedores, não existe um bom vendedor que não prospera aqui em Portugal, tá bem? Então, assim, capacitação, né? Capacitar o seu network, com quem você se conecta, ter essa paciência aí de mostrar o seu trabalho, né? De ter esse tempo aí de testes, enfim. E já vim com, se você tem algum nicho lá que você já trabalha, dá uma pesquisada. Exatamente, trabalhar esse mercado aqui para ver como que vai ser e ter paciência. Eu acho que com o tempo as coisas acontecem, tá bem? Eu acho que a área de vendas, pouco tempo que eu tô aqui em Portugal, vai fazer 3 anos que eu tô atuando na área comercial e todos os segmentos que eu atuei aqui, graças a Deus, no meu primeiro ano de vendas aqui em Portugal, eu vendi quase 800 mil euros em um ano de venda. Então, não tem a ver com o tempo que você está aqui, tem a ver também com a carga que você carrega e com as pessoas que você vai se conectar ao longo dessa jornada aí. Com certeza. E muitas pessoas às vezes falam, venda, né? Ou vai ser um produto ou é um serviço. Só que a galera esquece do mais importante, né? Que é o quê? Se vender, né? Ou seja, a venda não é só para um trabalho, não é só uma coisa, né? A venda tá dentro da gente. Na hora que você chegou na frente de uma outra pessoa, você já vendeu uma imagem para ela. Cara, você tocou num assunto aí que eu tava com isso para falar, você acabou me lembrando. Lógico que você vai chegar, você vai ter que rentabilizar para isso, mas uma dica que eu dou é investir na sua imagem. As pessoas te compram primeiro, depois compram o seu produto. Então, assim, quando puder, andar bem vestido, comprar um bom carro, aonde você chega, as pessoas vão ver a sua imagem. E eu sei que é difícil as pessoas ouvirem isso, mas as pessoas compram a sua imagem, infelizmente. Essa é a realidade. Não tem capacidade para comprar um bom carro? Chega antes, sempre nos lugares, exatamente. Entendeu? Mas já chega na beca. Exato, pelo menos invista no seu... E assim, eu costumo dizer que eu saio de casa todos os dias arrumado porque eu não sei a hora que eu vou encontrar com o cliente.
Isso é verdadeiro. E olha que isso me deu um sinal de alerta. Eu estava a negociar com um parceiro comercial e a gente estava conversando que ele chegou e foi fazer parceria com um outro empresário, enfim. E aí ele falando, poxa, mas o cara queria fazer negócio comigo, já chegou num carro velho, não sei o quê. E aí novamente vê isso comigo. Tá vendo como é que a imagem ela realmente interfere no seu resultado? Totalmente. E isso, por quê? Pô, se o cara tá com um carro velho, o que esse cara tá vendendo? O que esse cara conquistou? Não, aí chega com um carro velho, né? Então, tem uma empresa, não sei o que e Você tal. tá entendendo? É gigante, aí não bate, né? Então, assim, invista na sua imagem, isso é o principal. Tá? Na sua imagem, se puder investir num carro bom, invista, porque as pessoas vão te comprar primeiro para depois comprar o seu produto. E assim, cara, essa parte de imagem é muito importante. Eu mesmo, como a gente já estava conversando antes, sempre fui o cara ali muito da caverna, né? O cara de TI que fica ali no escritório programando, faz novos contatos, novos negócios, só que continua ali no escritório, Sim. né? Então, assim, nunca fui muito de cuidar da minha imagem. Sim. Né? Então, com essa mudança, né, do podcast, das diversas coisas que eu tenho feito, uma das coisas que eu precisei mudar foi a questão da minha imagem. Então, concordo totalmente contigo. Tive que fazer ali, né, uma mentoria realmente específica para imagem. Posicionamento, né? Não chegou a ser posicionamento, foi mesmo imagem, porque eu não sabia como me vestir, aonde comprar. Então, assim, eu contratei personal shopper mesmo para ir comigo, me mostrar, é assim que compra. Que legal. Não sabia nada. O beabá mesmo, do zero, né? Então, assim, isso é muito importante. Só que não adianta nada você saber se vestir se quando você abrir a boca, você não sabe o que falar, você não tem conteúdo, você não sabe falar, jogo de futebol. Tá, Silas, eu não gosto de jogo de futebol, mas eu sei alguma coisinha, pelo menos, pra instigar o cara a falar alguma coisa. Sim, claro que sim. Né? Só que você só vai ter conteúdo tendo experiências, né? Exatamente. E se você não tiver experiências diferentes, porra, eu acho muito difícil. E nada mais, nada menos do que experiência tá totalmente ligado com conhecer novos lugares. Exatamente. Né? Que é aquele negócio, novos lugares, novas pessoas. Novos negócios, né? Exatamente. É tudo isso. E acho que, assim, novos lugares é o quê? É viagem, cara. Entendeu? É você viajar para lugares diferentes, entende? Portugal é gigante. Às vezes, se você não tem, né, tanta condição ainda de viajar para outro país, ou até ir muito longe, cara, aquele cartãozinho mesmo de 40 euros lá mensal, exatamente. Porra, tu vai para um monte de lugar. Cara, eu acho que aqui na Europa não tem desculpa, tá? Se você já tá aqui há um bom tempo, você compra passagens aí, 25 euros, enfim. Dependendo do estilo de viagem, fica no hostel aí, paga barato. Eu já viajo há bastante tempo. Minha primeira road trip foi em 2010. Fiz mochilão América do Sul, já conheci praticamente toda. Eu só mudei o estilo de viagem, né? Quando a gente é mais jovem, a gente faz mochileiro, faz umas coisas mais roots. Mas aí depois que eu comecei a namorar, conheci minha esposa, a gente já começou a melhorar os níveis das viagens, mas nunca deixei de viajar. Qual que é a importância? Não só de viagem, mas é comprar experiências, porque quando você compra experiências, você se torna único naquilo que você faz. E numa mesa de negociação, você tem que se tornar uma pessoa interessante. Por mais que as pessoas achem que não, mas negócios geralmente não são fechados em mesas de reuniões, porque em mesas de reuniões todo mundo vai com máscara. Os grandes empresários hoje fecham o negócio jogando um golfe, andando de vela, ou no momento de lazer. Por quê? Vai ser ali que ele vai conhecer realmente a pessoa e vai trocando ali figurinhas, né? Eles vão... Coisas que te conectam. Né? Exatamente, Silas. E aí o cara vai comprar você também pela sua vivência. Então, assim, além de investir na sua imagem, invista em experiências. E quaisquer que seja elas, ou se pular de paraquedas, ou se viajar, ou ir em restaurantes legais, enfim. Realmente investir em experiências que vão te tornar único naquilo que você faz. Entendeu? Um exemplo, por exemplo, o Pablo e o Thiago fazem o Ironman, né? Então, assim, são poucos que fazem o Ironman. Vocês vão se tornando único em muitas coisas. Então, assim, é interessante você ser... Eu costumo dizer que seja interessante e não interesseiro. Nesse caso de ser interessante é isso. Na hora de sentar numa mesa de negociação, ou que seja num jogo de golfe, você ter experiências para contar. E isso vai atrair a pessoa que está te comprando para muito mais. Em algum momento vai criar algum tipo de conexão. É isso. E o cara vai te comprar por isso.
É aquilo que a gente fala. Às vezes, né, é engraçado. O cara te compra, às vezes, por causa dessas coisas e não por você ser o super extremo especialista daquele tema, né? Exatamente. Mas é o que eu te falei. Se o produto que você vende é bom, você precisa só criar o relacionamento. Vendas é relacionamento. Sabe? Eu já tive clientes que me ligavam só para falar coisas que não tinha nada a ver com compra. De tamanha conexão que eu criava com os clientes. Porque ganha dinheiro hoje quem resolve o problema. O cliente, ele quer o problema dele resolvido. Depois que o problema for resolvido, ele vai criar um relacionamento com você. Então, assim, eu crio a minha base de clientes é forte, porque esses dias um cliente me ligou e ele tinha me contado a história, que ele estava com a mão machucada, ia fazer um exame, enfim. E aí ele finalizou o negócio comigo e depois me ligou para fazer outro negócio. Falei, e aí, como é que tá sua mão? Melhorou? Tá entendendo? É o cara se sentir importante. É criar uma conexão com o seu cliente. E não tem desculpa, porque eu tenho vários clientes e outra coisa, eu sei o nome de todos eles. Cara, você chamar a pessoa pelo nome, às vezes as pessoas me ligavam lá na agência, eu já atendi pelo nome. Mas como? Sabe meu nome? Já dá aquela quebra de objeção. A pessoa já se sente no compromisso. Casa, né? Não. E outra coisa, já se sente no compromisso de te dar alguma coisa em troca. Isso é muito louco. Sabia? Se você gera um valor para a pessoa já se sente no direito de te dar uma coisa em troca. Então, você não está lidando com objetos, você está lidando com cérebros. Então, essa programação neurolinguística, controle de objeção, gestão emocional, cara, tudo isso interfere no resultado final de uma venda. Tudo isso. Então, assim, você pode nascer com características de vendedores, de um grande vendedor, mas você pode se tornar um grande vendedor. E a gente consegue, com treinamento, fazer isso. Assim, eu vim para a área de vendas e quando eu comecei a estudar técnica de vendas, eu descobri que muitas dessas técnicas eu já tinha de forma natural. Então, isso facilitou o meu desempenho. Por isso que eu alcancei resultados muito grandes e muito rápido por isso. E também facilitou ensinar as pessoas, porque quando você transborda, você aprende mais ainda. Eu acho que quando você fala, né, quando você joga o teu conhecimento para fora, não só você vai aprender com o que tu tá falando, mas também as pessoas te dão feedback. Né? Exatamente. O mais legal é que quando você começa a falar, você não tem ideia do quão aquilo pode mudar a vida das pessoas. E às vezes a gente não tem percepção disso. Um dos bloqueios que eu demorei mais a tirar de mim foi o de não merecimento. Até quando eu comprei meu carro, enfim. Porque você fica, será que realmente eu tô impactando a vida das pessoas? E o mais legal, Silas, é que quando você começa a ter feedbacks no seu Instagram, por exemplo, eu tenho muito feedback. Pô, que legal o seu crescimento, tô vendo que você tem hater, né, velho? Se você não tiver hater é porque você não tá crescendo. Mas assim, aí você vê que se você faz a diferença na vida de uma pessoa, seu papel tá sendo feito, cara, e é sobre isso. Eu acho que até para empreender e para fazer aquilo que você mais gosta, você tem que transformar a vida das pessoas, independente se você tá vendendo, se você tá empreendendo, é sobre isso. É sobre impactar vidas, independente daquilo que você faça. E quando você entende o jogo, cara, tudo muda. É isso. É como eu te falei, não é sobre venda, é sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre né, pessoas. Cara? Então, assim, pra galera que tá começando agora, então, e quer entrar nesse ramo, mas quer conectar contigo, como é que eles fazem, cara? Tem algum curso, alguma claro mentoria, que sim. alguma coisa assim que eu tenho a minha mentoria, que é a VCP, que é Vendas com Propósito, tá bem? É uma mentoria que eu tenho, a mentoria de acompanhamento de 3 meses, tenho a mentoria de 1 mês e tenho a mentoria de 3 semanas. Eu tenho aí esses 3 tipos de mentorias, dependendo do ticket que o cliente quer pagar. A de 3 meses geralmente é para uma mudança mais completa, né? Mas aqui eu mais geralmente as pessoas compram mais é a de 1 mês, que eu faço um acompanhamento de 4 aulas e dou mais alguns bônus. Então, pela mentoria também, para quem quer, eu vou deixar o contato aqui depois para estar entrando em contato comigo para... Tem o site também? Tem. Eu vou ter meu Linktree também, que eu vou deixar. Okay. No meu Instagram, eu vou deixar também lá, vocês conseguem contactar. Vou deixar também o Instagram da minha empresa, da Atros, assessoria comercial. Então, para empresas que querem fazer treinamento pessoal, a gente faz implementação de CRM,
enfim, que quer aí alavancar suas vendas, também a gente está disponível para ajudar vocês a obter esses grandes resultados. Então, Frederico, eu queria agradecer imenso por você trazer esse conteúdo aí sobre vendas, né, e sobre também a área de eventos, né? Então, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu agradeço muito, foi um conteúdo incrível. E eu acho que assim, o nosso ouvinte aqui com certeza vai ganhar muito em aprender a vender. E você que é nosso ouvinte do Silas Tech Cast, esse foi mais um episódio onde a gente falou com o Frederico Moreira, falamos sobre como ser um executivo de vendas, como que é essa vida e também como que os eventos impactam na tua carreira como vendedor. Então, se você gostou desse episódio, comenta, compartilhe e até o próximo.